Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Mente Aberta para começar a falar de um assunto na área da psicologia e eu estarei falando deste assunto aqui no canal Mente Aberta porque como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, eu começarei a trabalhar a partir deste novo ano com esta modalidade, que é o aconselhamento psicológico. Logo, estarei trazendo aqui minúcias, estarei trazendo aqui a teoria, estarei trazendo aqui como que funciona a questão do aconselhamento psicológico. O aconselhamento, ele originou-se com Frank Pearson. Isso se deu em 1909. Frank, ele era, vamos dizer que, considerado o pai da orientação profissional, porque tudo começa com este objetivo de promover ajuda a jovens. No que diz respeito ao processo de escolha da carreira mesmo, em face, inclusive, à revolução industrial que estava se sedimentando na sociedade, e aí havia uma questão emergencial para orientar os jovens quanto à escolha profissional. Então, Frank, ele foi um professor americano, ele foi um reformador social, ele foi um intelectual público. E embora ele tenha sido aí educado como engenheiro na Universidade de Cornell, ele passou no exame de ordem dos advogados, lá no estado de Massachusetts. E aí ele tornou-se advogado em 1881. E fora considerado pai da orientação profissional. E a partir desta premissa é que nasce a questão do aconselhamento psicológico. O foco do aconselhamento era, portanto, conhecer as principais inclinações desses jovens, no que diz respeito ao campo profissional. Para quê? Justamente para que eles pudessem ser encaminhados de modo lógico, de modo assertivo, para as ocupações que eram aí consideradas adequadas para o seu dito perfil profissional, que era ali analisado pelo profissional que estava inclinado sob a condução da orientação profissional. Então, esta premissa fora muito sedimentada, tanto no cenário escolar, quanto no cenário organizacional. E aí havia uma teoria que fundamentava este modo de condução no que diz respeito à orientação profissional. Esta teoria chama-se de teoria de traço e fator. Ela era uma clara referência no que diz respeito à implementação da orientação profissional. Então, para essa teoria, que era muito empregada neste contexto, Em que contexto, Caio? Neste contexto mesmo de revolução industrial, e aí no contexto de orientação escolar mesmo, no contexto de orientação profissional na dada época. Então o que é que acontece? Os indivíduos, para a teoria de traço e fator, os indivíduos poderiam ser diferenciados entre si em termos de habilidades físicas, em termos de aptidões intelectuais, em termos de interesses. De modo que essas características
estariam mais diretamente relacionadas a determinadas ocupações, a determinadas profissões. Então, essa habilidade física, essa aptidão intelectual, os interesses eram ali muito bem analisados para que pudesse, daí então, ser discernido em qual área, tanto escolar ou profissional, que este indivíduo se encaixaria, entende? Então, o processo de escolha deveria ser racional, de modo muito inteligente, de modo muito bem refletido, de modo muito bem pensado, né? Então, com base nessa racionalidade, com base nessa lógica, então os seres humanos eram aí encaminhados, né, para as profissões que eram consideradas ideais a partir do exame ali dessas características que foram feitas ali, né? Esses exames que foram feitos ali no processo de orientação profissional, e aí sedimentava-se, né, as características e, com base nessas características apresentadas por cada um, então este cada um era orientado para tal contexto escolar ou para tal contexto organizacional. Então, a teoria de traço e fator, ela alinha-se com os princípios da psicometria, ela alinha-se com os princípios do positivismo, que são princípios que priorizam a adaptação, são princípios que priorizam o ajustamento do indivíduo ao mundo de trabalho. E isso se dá por meio dos reconhecimentos de suas habilidades, por meio dos reconhecimentos das competências de cada um, por meio, inclusive, do conhecimento do seu processo de aprendizagem, que é singular, que é sobre um a um. Só que esta modalidade, esta abordagem, a orientação profissional, né, se distancia demais da psicoterapia. Consequentemente, o aconselhamento, começando a partir desta premissa, também acaba ficando distante da psicoterapia. Mas com o tempo, isto vai mudar. Com o tempo, o campo de aconselhamentos se amplia. Com o tempo, o campo de aconselhamento psicológico vai se ampliando, passando aí a designar uma relação de ajuda na qual o cliente, né, na qual a pessoa em busca de atendimento buscava não, na verdade, uma orientação profissional ou escolar, mas um alívio para as suas tensões. Então, o que é que acontece? Aí o aconselhamento psicológico vai se aproximando da psicoterapia. As pessoas começam a buscar o aconselhamento psicológico para esclarecer suas dúvidas conflitivas, né? E muitas vezes até saíam do aconselhamento psicológico buscando acompanhamento terapêutico em face de problemáticas que ali durante o processo de aconselhamento psicológico descobrem ser temáticas densas, enfrentadas aí em diversos domínios da vida, e aí cabe um acompanhamento terapêutico. E aí envolvendo questões educacionais, questões profissionais e também questões emocionais. Isso começa a evoluir e a se sedimentar e se afastar cada vez mais de única e exclusivamente uma orientação profissional a partir dos estudos de Carl Rogers. Ele publica uma obra onde a obra se chama
Conselho e Psicoterapia. E aí é uma obra que vem de fato promover uma ampliação no campo do aconselhamento psicológico. E isto acaba sedimentando de fato a sua maior aproximação com a área da psicologia clínica, com a área da psicoterapia, que inclusive já tinha bastante tradição na época. Ok? É isso, gente. Eis aí a primeira explanação referente ao aconselhamento psicológico. Eu trabalho com aconselhamento psicológico, então é diferente da psicoterapia. A psicoterapia demanda tempo, um tempo que não é determinado, que não é pré-determinado, diferente do aconselhamento psicológico, que trabalha com demandas específicas aí, né? De repente você está com uma demanda específica que está te gerando conflito, como por exemplo um término de namoro. E aí você quer trabalhar apenas isto, o término do namoro. Isso aí não demanda de várias e várias sessões, sabe? Isso aí pode ser trabalhado a partir da sedimentação do número de sessões pré-determinadas. Olha, 4 sessões para que a gente possa trabalhar isso aí e você venha elaborar isso aí de modo assertivo, de modo simbólico, de modo que não venha estar minando sintomas tão sofridos na sua vida. Enfim. E aí a gente pré-determina a quantidade de sessões, né? E aí fecha o valor correspondente às sessões. E aí é algo mais diretivo mesmo, algo mais, vamos dizer que algo mais, bem mais compacto do que um processo de psicoterapia, tá bom? É isso, gente. O meu número vai estar aqui, o número do WhatsApp, num comentário em destaque, tá? E aí você pode me procurar por meio do WhatsApp, para daí então colher mais informações com relação a este processo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.